Para começarmos a compreender tudo isso que iremos apresentar hoje, precisamos conhecer quem era o autor desse livro. George Orwell é um pseudônimo de Eric Arthur Blair, escritor e jornalista inglês que nasceu em Motihari, na Índia Britânica, em 1903. Em 1911, mudou-se com a família para Sussex, Inglaterra, época em que foi matriculado em um internato, onde se destacou por sua inteligência. Foi aprovado no Eton College e ali permaneceu graças a uma bolsa de estudos. Ainda estudante, ele publicou seus primeiros textos no período da escola. Foi aluno de Aldous Huxley, o autor do livro O Admirável Mundo Novo, e então decidiu se dedicar à literatura. Em 1984 é um romance e foi lançado um pouco após a Segunda Guerra Mundial. Então era um cenário em que ainda existia uma forte lembrança de toda a guerra, do poder nuclear como a bomba atômica e das forças dos governos autoritários. É uma distopia futurista que projeta como seria a vida no ano de 1984, 35 anos após a sua publicação, que tem como tema a transformação da realidade. Dentre os personagens principais podemos citar Winston Smith, Julia, o grande irmão e o Brian. O livro se passa no ano de 1984 e se trata da história do solitário Winston, funcionário do Ministério da Verdade, em Londres, pertencente à Oceania. Junto com a Eurásia e a Lestásia, são as três potências remanescentes da nova divisão que viviam em conflitos entre si. A Oceania é uma sociedade governada por um único partido, um governo totalitário e repressivo que controla todos os aspectos de vida de seus cidadãos. É representado pelo Grande Irmão. A sociedade é dividida em três classes, que na maioria são representadas pelos membros do núcleo do partido: a classe privilegiada, a classe média, membros externos do partido e os proletas, os que constituem o restante da população que suportam altíssimas cargas de trabalho e sofrem as maiores desvantagens sociais. Winston é responsável pela propaganda e pela reescrita do passado, em que ele reescrevia jornais e documentos antigos em prol do partido. E o que não era reescrito era destruído. Essa era a forma do governo se manter no poder. Ele é de classe média, membro do partido externo, mas detesta o governo e seu trabalho. Vive pressionado a aceitar o sistema vigente até que se apaixona por Julia, colega de trabalho que secretamente detesta o governo, e juntos eles se revoltam contra o partido. E esse partido é liderado pelo Grande Irmão, um líder ditador que, apesar de nunca ter sido visto pessoalmente, controla e vê tudo e todos. E esse controle é feito por meio das teletelas que tinham em todas as casas e também por microfones escondidos nas ruas com pequenos helicópteros que filmavam por dentro das casas. A teletela é como um televisor embutido na parede que permite tanto ver quanto ser visto. E quando nenhum programa estava sendo exibido, mostrava a figura inanimada do Grande Irmão. A Oceania é um estado que não tinha leis. E a única ordem era que todos deviam obedecer ao partido. E aqueles que não obedeciam poderiam ser denunciados à polícia do pensamento, cujo papel era fiscalizar o comportamento dos cidadãos e repreendê-los ou puni-los, caso eles tivessem pensamentos próprios ou fossem contra o Grande Irmão. Qualquer um que questionasse o partido e os documentos que Winston reescrevia era acusado de cometer crime-ideia. Aplicado pela polícia do pensamento, a crime-ideia poderia sentenciar a pessoa à morte. Após algumas atitudes de rebeldia contra o partido, Julia e Winston são desmascarados e presos. Winston é torturado por O'Brien e com o tempo ele começa a aceitar o mundo autoritário do governo. Winston passa pelo tenebroso quarto 101, considerado o pior lugar do mundo. Os torturadores colocavam uma máscara no rosto do torturado com uma pequena abertura para uma gaiola cheia de roedores famintos. O mesmo acontece com Julia, até que ambos não resistem às torturas e um acaba denunciando o outro. Winston renega o perigo maior ao partido e passa a aceitar e a amar o Grande Irmão. Contudo, ele foi rebaixado para um trabalho ordinário, um subcomitê, enquanto Julia consegue fugir do quarto 101. Por fim,
o partido conseguiu separar os dois, que só se encontram de vez em quando. Entretanto, não eram mais os mesmos, e finalmente se adaptaram ao mundo comandado pelo Grande Irmão. Em 1984 é um livro que traz questionamentos que perduram até os tempos atuais, como a vigilância 24 horas por meio das câmeras existentes no mundo. Até que ponto essa vigilância é benéfica para as pessoas? Aonde fica a liberdade quando as pessoas estão sendo vigiadas e controladas por câmeras 24 horas? Pode-se dizer que as teletelas escritas em 1984 são como as câmeras de segurança, celulares, tablets e computadores que também são capazes de captar e transmitir imagens. Além disso, se discute as redes sociais e buscadores como o Google, pois estão capturando os dados e tudo o que é feito na internet no intuito de influenciar o comportamento dos indivíduos. É um questionamento voltado para a tecnologia que tem contribuído amplamente para o controle dos cidadãos e assim a perda da privacidade. Uma das principais bases de 1984 é a dominação e a alienação, e por viver sob o comando do Grande Irmão, as pessoas não exploram a própria mente ou o poder proporcionado pelo corpo. O livro é tão atual que um caso ocorrido em 2013 revelou a semelhança que há da distopia de 1984 com a sociedade atual mundial. O caso aconteceu com o ex-técnico da CIA, Edward Snowden. Na época, com 29 anos, Edward foi acusado de espionagem após revelar informações sigilosas dos Estados Unidos em que o país tinha programas de vigilância que eram capazes de monitorar as pessoas de vários países do mundo. Após a sua descoberta, Snowden teve que fugir do seu país para não ser preso e julgado pelo vazamento de informações do governo americano, pois ele foi acusado de espionagem. Em 1984 já foi adaptado 2 vezes para o cinema, e além das adaptações cinematográficas, em 1974 David Bowie lançou a canção 1984, presente no álbum Diamond Dogs. Foi também o nome de um comercial da Apple que gerou muita polêmica. O reality show Big Brother Brasil foi importado da versão criada pela produtora holandesa Endemol. O programa é inspirado na mesma ideia do romance, indivíduos confinados e vigiados por 24 horas. Contudo, o criador John de Mol nega que haja qualquer relação com a obra de George Orwell, mesmo o nome sendo o mesmo do sinistro personagem que representa o governo no livro, o Big Brother. The Last Man in Europe, O Último Homem da Europa, foi o primeiro título do romance dado por George Orwell. Segundo o biógrafo Bernard Crick, em cartas enviadas ao editor Frederick Warburg 8 meses antes da publicação, Orwell afirmou ter dúvidas sobre o título e, após o convencimento do editor para um título mais vendável, a obra ganhou o nome de 1984, 1984. Sucesso confirmado, o romance foi traduzido para mais de 65 países e considerado um dos seus maiores sucessos, sendo adaptado para cinema, televisão, quadrinhos e até mesmo uma música. So no, I don't